nome é Maria do Rosário, nasci em Portugal em 1943, numa vila, uma vilinha bem pequena, só tinha 12 moradias. Tínhamos uma infância pobre, porque não tinha estrutura nenhuma, nós não tínhamos água encanada, não tínhamos fogão, fogão era de lenha, mas vivíamos muito felizes lá. Era assim, um povo todo unido, amigo, era uma comunidade. Como chamava? Carpinteiro. Sou de uma família de 5 irmãos, um casal mais novo, um casal mais velho. Sou a filha do meio. E nós brincávamos muito de rua, não se falava em assalto, não falava era tranquilo. Nada, era tudo tranquilo. Meu pai era o único no lugar que tinha um radinho, então aos domingos punha a musiquinha lá e todo mundo se dançava, cada um trazia um lanchinho e fazíamos ali uma festa, vivíamos bem. Meu pai trabalhou sempre numa indústria de águas e a minha mãe era padeira, era dona de casa e padeira. Tínhamos um forno de lenha, ela cozinhava pão de milho, pão de trigo, e nós íamos vender esse lugar chamado Luz, que era a povoação mais próxima. Também aí nessa povoação é que tinha as escolas, que tinha igreja, porque onde nós morávamos não tinha nada. 7 anos eu fui para a escola, como todo mundo ia. E o nosso estudo, de quase todas as pessoas, era só o primário. Nós estudávamos das 7 aos 11, fazíamos o 4º ano, e depois não tinha possibilidade. Poucos tinham possibilidade de ir para outras povoações para estudar, porque ali perto não tinha continuação do estudo, era só o primário e pronto. Foi uma infância muito boa. Muito animada, não tenho muito o que falar. Na minha casa tinha meu pai era muito educado com a gente, tinha muito respeito, todo mundo se gostava, todo mundo aceitava a maneira de viver daquela época. Nós não sabíamos nem o que era viver melhor. Então nós éramos felizes com o que nós tínhamos. Com 12 anos eu fui trabalhar na casa que tinha sido minha professora. Eu fui cuidar de 2 crianças que ela tinha, uma bebê e mais uma criança. Ela dava aula e fiquei 2 anos lá. E aí eu fui trabalhar aí no campo de um casal, de um coronel que morava bem próximo. Tinha uma quinta muito grande, era uma gente muito rica. E depois eles me convidaram para eu ir trabalhar lá na casa deles. E aí eu com 16 anos eu fui trabalhar na casa deles. Era uma vida bem sacrificada também, não tinha o negócio que tem hoje de 13º, de férias, de folgas. Era um trabalho direto. E eu fiquei 6 anos lá. 6 anos? Fiquei 6 anos e de lá, fiquei lá até 22 anos. Foi quando nós pensámos em vir para o Brasil. Como foi quando a senhora começou a namorar? A namorar? Como você conheceu o meu avô? Então, eu conheci o teu avô, segundo a minha mãe me conta, quando eu tinha poucos dias de vida. Porque a minha sogra era prima da minha mãe. Então eles me contavam que quando eu tinha poucos dias de vida, a minha sogra foi visitar a minha mãe, chegar de neném, e disse que a gente se olhava muito. Eu olhava muito para ele para mim, e elas comentaram, um dia vão se casar. Coisa, né? Aí nós começamos a crescer e praticamente juntos. E nasceu assim, nós éramos amigos e nasceu, sei lá, acho que começou a nascer algo diferente dentro de nós. Só que quando ele também terminou o primário, saiu da escola, ele foi para Lisboa trabalhar, que é a capital de Portugal, né? E aí a gente se separou, quer dizer, não tinha nada, nós só éramos amigos. Mas ele foi para lá, só que eu nunca quis outro namorado, não dava, eu gostava dele, ninguém sabia, nunca contei para ninguém, mas eu esperava que um dia ele vinha, né?
E ele só veio para se alistar. E aí já havia aquela cumplicidade da minha mãe com a minha sogra. Quando ele vier, a gente vai dar um jeito de eles se encontrarem. Eu nunca tive outro namorado. E as nossas mães deram um jeito realmente da gente se encontrar. A gente se encontrou, fomos numa festa juntos. E aí começamos a namorar. Aí começamos a namorar só por carta, né? Porque ele voltou para Lisboa, fiquei lá, né? Mas depois ele veio para o exército, passado um ano, e era mais próximo de onde a gente morava, ele ficou uns tempos no exército mais próximo, ele vinha todo domingo. Então foi assim, um ano que ele ficou ali que nós mais nos conhecemos, mais namoramos. Depois ele já pensava, quando terminasse o exército, a gente casar. Só que eu me preocupava muito com meus pais, porque eu ajudava muito eles e eu sempre trabalhei próximo deles. E quando ele falou que a gente ia casar e ia para Lisboa, eu pensei muito neles, né? Como é que vai ser a vida deles? Foi quando eu escrevi para o meu irmão, que morava aqui no Brasil. Sim. Fui eu que escrevi para ele, contando a situação, e para ele mandar vir meus pais para aqui. Só que estourou uma guerra em Angola. Angola era um outro país, mas pertencia a Portugal. E Angola queria tomar as coisas de Portugal. Então começaram a mandar soldados de Portugal para combater lá, para defender aquilo que era nosso. E ele foi numa dessas, para Angola. Ele foi em 62 para Angola, serviu o exército, e estava tudo se programando para meus pais virem em 63 para aqui, só que aí eu tive que vir junto. Bem, nós chegamos no Brasil 3 de março de 1964. Todos para a casa do meu irmão, que morava na rua Guararapes, no Brooklyn, e ele foi muito bom com a gente. Ele nos acolheu muito bem, nós chegamos em 8 pessoas, só era ele, a mulher e 2 filhos, e de repente chegou 8 na casa dele para morar. Mas ele era incrível com a gente, ele logo ajeitou trabalho para todo mundo, perguntou mais ou menos o que queria fazer, e como eu não sabia fazer outra coisa, só tinha trabalhado em casa de família, tinha pouco estudo, então ele procurou uma casa para eu ir trabalhar de família. Então apareceu um casal que pagava aquilo que ele queria que eu fosse ganhar, e eu fui para a casa desse casal. Era um casal bem jovem, ela ainda estava na faculdade, ela era de uma família muito tradicional dos Matarazzo, e ele era filho de uns italianos também, bem de vida. E eu fui trabalhar lá, né? E aí foi assim, foi ruim, porque eu estava com muita saudade de Portugal, dos meus amigos, sentia, tudo era diferente, mas por outro lado era bom, eu tinha o meu quarto com televisão, que eu nunca tinha visto televisão quando vim para o Brasil, então eu fui me adaptando, eles gostavam de mim, apesar dela ter um gênio assim, né, que eu ia dizer, depois eu fiquei sabendo que ela era bipolar. Um dia ela estava ótima, me tratava maravilhosamente bem, e noutra hora ela estava brava comigo e com tudo que eu fazia. Mas eu fui habituando, eu precisava de trabalhar, e eu fui ficando lá na casa deles, vinha todo domingo na casa do meu irmão almoçar, eu tinha um domingo de folga toda semana. E aí continuei com meu namorado lá em Angola, mas as coisas já eram muito difíceis, eu estava numa guerra, as cartas demoravam muito para chegar, tinha às vezes meses que eu não recebia nenhuma carta, aquilo tudo era muito ruim para mim. Eu comecei a emagrecer muito, perdi muito peso, a família se preocupava, mas era normal, eu estava muito triste, ao mesmo tempo que eu estava feliz porque estava vendo meus pais aqui, eu estava triste. E eu continuava trabalhando, levando aquela vidinha, não ia para lugar nenhum, era só para casa dos patrões, ia na igreja,
Isso eu sempre fiz questão de ir, né? E aí, depois ele terminou o tempo lá de Angola. Ficou 2 anos lá, 2 anos e um pouquinho, e ele voltou para Portugal. E aí nós logo começámos a pensar em casamento, né? E ele vir para a gente se casar. Eu achava que eu ia no consulado e que ia logo fazer a carta de chamada e que ele vinha logo para cá. Só que cheguei no consulado e me falaram, está proibida a vinda das pessoas para o Brasil, porque por causa da guerra estava fugindo, aqueles casais que tinham filhos mais jovens, para fugir da guerra estava tudo vindo para o Brasil. Ele falou, agora só pode vir para o Brasil o marido se encontrar com a mulher ou uma mãe para junto do filho, não é mais qualquer pessoa que pode vir. Então você precisa de se casar para ele poder vir. Eu falei, casado. Como que você já tem que chamar ele como teu marido, senão ele não pode vir. Nossa, aquilo me derrubou, mas falei, vamos em frente, né? Tem que continuar. E aí começamos, documento para lá, documento para cá, era horrível, porque era tudo através do correio, era tudo muito demorado. E começou assim, uma transição entre o consulado daqui e o consulado de lá. E então foi preparado o nosso casamento por correspondência, né? Por procuração, que falavam. Eu mandei uma procuração para ele mandou para mim um consentimento para a gente se casarem, e nós nos casamos por procuração. Eu me casei com o meu irmão, representando ele, e ele casou lá com uma tia, representando ele. Você dá risada, né? E aí nós casamos em outubro de 1966, em outubro, hein? E depois ele só foi vir, e aí nós combinávamos uma coisa. Primeiro sábado que ele passasse no Brasil, a gente casava na igreja. Aí ele começou, mas foi muito demorado, foi desde que a gente casou em outubro até junho, até final de junho do outro ano. Então ele chegou dia 30 de junho e dia 1º de julho a gente se casou. Ele chegou numa sexta-feira, outro dia era sábado, dia do casamento. Como eu participava muito de uma igreja lá no Brooklyn, na igreja São João do Brito, o pessoal gostava muito de mim e me preparou um casamento muito bonito. Eles já compraram flores, nós tinha violino, o padre sabia da história, fez questão de fazer missa. Nossa, foi um casamento lindo. E depois teve uma recepçãozinha na casa da minha mãe fez lá uns bolinhos de bacalhau, umas coisas, comemos lá e já ficámos ali. O pessoal tinha, ainda morava a minha irmã casada, ainda morava lá com o marido. Nessa época eu já tinha 2 filhos. Morava o solteiro, morava a irmã solteira, mas mesmo assim todo mundo se ajeitou e a minha mãe deu um quarto para nós. Aí eu comprei um dormitório, eu estava sem dinheiro, eu não tinha dinheiro porque eu primeiro ajudei meus pais a construir a casa. Depois tive que mandar dinheiro para a passagem dele e para ele comprar o terno para o casamento. Aí foi muito engraçado, porque chegou um domingo antes de eu me casar, eu fui na casa do meu irmão, minha irmã e a minha cunhada falaram assim, eu tenho um vestido de noiva. Eu ia me casar no sábado seguinte e eu tinha o sonho de me casar de noiva. E eu falei assim, olha, eu falei com uma menina da igreja, ela vai pedir um vestido, não sei para quem, vai me trazer esta semana para ver se fica bom. Emprestado. Porque não tinha vestido de aluguel naquela época. Ou a pessoa comprava ou não casava, ou emprestava ou não casava de noiva. E eles sabiam que eu tinha um sonho de me casar de noiva. Aí daí a pouco meu irmão chega perto de mim e fala assim, ó, amanhã fala com a tua patroa logo de manhã que a gente vai te pegar, que eu preciso que você saia comigo. Aí eu vou ficar emocionada sempre que eu penso nisso. Tem problema. Aí eu falei, mas para onde que a gente vai? Ele falou, eu não vou te falar para onde que a gente vai. Aí chegou
uma Kombi lá, era umas 2 horas da tarde, com a minha cunhada e a minha mãe. Me pegaram e me levaram, e eu não sabia para onde eu estava indo. Eles pegaram a Avenida 9 de Julho, que não tinha 23 de maio ainda, atravessaram a cidade comigo. Quando eu vejo, eu estava numa rua que eu nunca imaginava que tinha, que era em São Caetano, a Rua São Caetano, lá na Estação da Luz, que era a Rua das Noivas. Aí meu irmão falou assim: agora você vai escolher o teu vestido de noiva. Já pensou como foi lindo? E sempre que eu falo isso eu choro. Você vai escolher, ninguém vai dar palpite, é o que você gostar, você não vai saber o preço, e eu vou te dar o vestido de noiva. E aí eu, nossa, mudei para baixo, para cima, e comprei o vestido que eu mais gostei. Até hoje eu não sei quanto custou mesmo, né? Mas você guarda até hoje? E guardo até hoje, já está comigo há quase 48 anos. E aí nós nos casamos. Ele chegou, nós fomos buscar ele em Santos, e no dia seguinte nós casamos na igreja. Foi tudo lindo, maravilhoso. Nos vestimos na mesma casa, que não tinha outra, só tinha da minha mãe. Aí casamos, foi tudo maravilhoso, só que eu só tinha 3 dias de folga. Eu só tive, minha patroa me deu sexta, que a gente foi buscar ele, sábado, que era o dia do casamento, e me deu domingo. E segunda-feira eu fui trabalhar e ele ficou lá na casa da minha mãe. Aí meu irmão já começou a sair com ele para arrumar documentação, para ele trabalhar e pesquisar o que ele ia fazer. E aí ele ainda foi ver em alguns lugares para trabalhar de garçom, porque era o que ele sabia fazer, que ele sempre trabalhou em bons hotéis lá em Portugal. Só que pagava muito pouco e a gente tinha pressa, a gente queria tocar a vida, era uma perseverar, era uma vontade, uma garra que nós tínhamos, que eu não sei de onde que vinha, acho que só de Deus. E aí ele ficou chateado, porque ele ia ganhar muito pouquinho como garçom. Aí ele conversou com meu cunhado e o meu irmão mais novo, eles tinham o que muitos portugueses tinham naquela época de trabalho, que era a freguesia de pão. Era uma área, umas certas ruas, eles pegavam pão na padaria. Quando eles compravam essa freguesia, quem vendia essas freguesias já vinha a lambreta, uma lambreta, com umas caixas do lado já adaptadas para entregar o pão. Uhum. Aí ele conversou com meu cunhado, quanto que ganha, quanto que faz, não. E ele falou: puxa, se eu conseguir arrumar o dinheiro com alguém, é isso que eu vou fazer. E estava aqui, fazia uns 15 dias que ele estava aqui, não conhecia nada. Aí esse pessoal que vendia essas freguesias iam os dias que a pessoa comprava e explicava. Então eles iam 3 horas da manhã, compravam o pão na padaria, tinha pouquíssimas padarias, e depois entregavam naquelas casas, naquelas ruas. Eles iam às 3 horas da manhã para a padaria, saíam umas 4h30 da padaria, iam levar o pão. Quando era umas 9 horas já estava em casa, só que depois ficavam até umas 9 horas, ficavam umas 7 horas, ficavam até umas 9, e tinha a segunda volta, que eles falavam que eles iam de novo na casa de todos, as pessoas que eles tinham entregue esse pão, para ver se queria a mesma quantidade no dia seguinte, para ver se queria mais algum. Faziam essa segunda volta, quando era 2 horas eles chegavam de vez. E aí continuamos, ele continuou nesse trabalho, eu continuei na casa dos patrões, só que logo os maluquinhos queriam ter um filho. Era a próxima etapa, logo ali em seguida era engravidar. Com 3 meses de casada eu já estava grávida. Nossa Senhora. E aí continuei trabalhando grávida esses 9 meses, e ele na casa da minha mãe, eu ia de manhã. A gente quase não se via, porque ele saía 3 horas da manhã, eu estava dormindo, quando eu voltava, 8, 9 horas da noite, ele já estava dormindo. Era uma loucura, mas a gente estava tão feliz que não, isso tudo era fácil de ir levando. E ao domingo a gente se via.
Aí chegou a hora de nascer a criança, e agora? Eu preciso continuar trabalhando. E aconteceu, eu tive muita sorte na vida, porque as coisas foram acontecendo. Nesse tempo que eu estava grávida, meus patrões mudaram de casa e foram para uma casa grande. Tinha umas edículas grandes, com 2 quartos. Aí, quando estava no fim da gravidez, eu pedi para a minha patroa se eu não podia morar lá. Se eu podia morar lá com o filho, com o marido. Com tudo, Com tudo. E ela aceitou. Nossa. Ela aceitou, peguei o meu dormitório, que era meu, o berço do teu pai, e fomos morar lá. Eu trabalhava e eu fazia tudo, não tinha faxineira, não tinha nada. Eu lavava, passava, cozinhava, só que eles vinham muito pouco almoçar, mas vinham jantar. E aí o teu avô chegava às 2 horas do trabalho e tomava conta do teu pai. Fazia tudo para ele. E eu entrava lá para dentro e cuidava das coisas dos patrões. Aí ficámos até ele ter 2 anos e meio lá. Íamos ficar mais ainda, mas aí o meu irmão mais velho, Antônio, me chamou um dia e falou, ó, eu queria muito ir para Portugal, eu acabei de vender um negócio, quero ir para Portugal passar 1 ano. Seus pais? Que eu não tinha, ele nunca tinha ido lá, acho que já fazia uns 14, 15 anos que eu não ia. E só que eu queria levar os pais comigo, para ficar uns tempos lá. Mas temos o problema do bazar. Então eu saí de casa da minha patroa, voltei para casa da minha mãe. Para cuidar do bazar. E fui tomar conta do bazar. Tomar conta com o tio Adelino, meu irmão mais novo, e também o teu avô também ia me ajudar às vezes lá. E tomava conta do teu pai e ficava lá. E nesse ano aconteceu muita coisa. Fiquei tomando conta do bazar, fiquei grávida do 2º filho, Daniel. E fiquei grávida e compramos a nossa primeira casa. Uma casa aqui na Vila Arrieta, na Travessa da Interlagos. Uma casa que era um casal que estava construindo e eles não conseguiram terminar a casa, então venderam a casa, estava bem ainda atrasada. E nós compramos e terminamos a casa até o fim do ano. Porque meus pais iam chegar em novembro para ficar no bazar no Natal, eu também já estava com barrigão. Aí chegou, a gente já queria mudar em dezembro para a nossa casa. Era uma ansiedade grande de ir para a nossa casa. Já fazia 4 anos de casados. Aí ele nasceu com problema de saúde, sempre dá problema, com muita febre, ele tinha uma infecção, as coisas era tudo mais difícil, não tinha ultrassom, não tinha essas coisas que tem hoje, tomografia, ressonância, nada disso. Então ninguém descobriu o que ele tinha febre. E a minha mãe, quando chegou, falou assim, olha, vocês não vão para casa agora sem nascer o bebê, porque quem vai ficar com o Ricardo para você ficar na maternidade, então fiquem aqui e depois mudam já com os 2. Aí ele nasceu doente e a gente começou a gastar tudo com ele. A gastar tudo que que o teu avô ganhava, porque era assim. Aí falavam assim, ó, tá lá, tem um médico bom. Nossa, a gente ia naquele médico. Aí vinha outra pessoa que você via do caso, falava, ó, tem um médico, não sei onde, que já conseguiu salvar não sei quem, a gente ia. E tudo era pago, a gente não ia atrás, não tinha o NPS, que era uma assistência médica gratuita, mas era muito difícil, e ele tinha febre alta todo dia. Então a gente acabou por alugar a casa, não fomos mais morar. Foi muito triste, muito triste. Mas a gente precisava, aquele momento era cuidar do filho. Então alugamos a casa ficou alugada 2 anos. Nós continuávamos na casa da minha mãe, ficámos 6 anos na casa da minha mãe. E aí conseguimos cuidar dele quando ele já estava bem, aí com 2 anos a gente foi, com 6 anos de casado, nós fomos para a nossa primeira casa. Eu sempre fiquei, a gente optou por depois de eu ter o 2º filho, de eu ficar só tomando conta dos filhos. Aí eu tive o Fábio, o 3º filho,
E eu dava muita assistência para eles. Eu levava eles, além de escola, eu levava para fazer ginástica, eu levava para natação, eu levava tudo. E eu também fazia todos os cursinhos que apareciam dentro dos meus limites. Todos os cursos de artesanato que iam aparecendo, de pintura, de crochê, de tricô, de tudo que aparecia eu estava fazendo. E o teu avô me deu o meu incentivo, você tem que ir, você tem que fazer, você tem que aprender. Aí ele ficou meio para baixo quando ele ficou sem sociedade, que ele vendeu a pizzaria. Aí eu muito preocupada, porque eu queria que ele tivesse um pouco de lazer, aproveitar um pouco a vida, que era só trabalho. Aí estava surgindo as self-service, estava começando a aparecer e com sucesso. E um dia eu falei para ele, vamos comprar um restaurante. Nem sabia nada de restaurante. Vamos comprar um restaurante, eu vou trabalhar com você, mas você trabalhar comigo. Falei, vamos trabalhar. Eu não entendia nada de restaurante, nada. Mas fomos, de novo, cara e coragem. Fomos lá, eu fiquei 14 anos lá nesse restaurante com ele. Ele está lá até hoje. Está lá até hoje. O restaurante, graças a Deus, foi um sucesso. E eu fiquei 14 anos depois. Então, nesse tempo também, a gente tinha mudado para uma outra casa, construímos uma casa muito bonita e mudamos para lá. E aí, você sabe quantas festas a gente vê naquela casa, quantas coisas boas que a gente passou lá. E depois eu trabalhando, compramos o apartamento, mudamos para apartamento, porque a casa começou a ficar muito grande, os filhos começaram a casar. E é isso, a vida da gente foi boa, graças a Deus, foi com altos e baixos, como todas, mas a gente nunca deixou a peteca cair e sempre nos entendermos muito bem, sempre uma vida muito feliz até hoje. E agora o que eu quero é, sim, ter mais uns anos de vida. Muitos anos de vida. Agora nós temos o nosso apartamento na praia, que a gente vai bastante, que é o nosso maior lazer agora. Ele fica todos os finais de semana em casa. E não tenho do que me queixar, não, porque Deus foi muito bom comigo. Minha vida é boa, estou bem. Quero ficar mais os anos que Deus me der com Ele. Estamos aí, casados há 48 anos.